Olá, nós somos o grupo TCC 430. Vamos agora apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso para a pedagogia. O nosso grupo é composto dos seguintes integrantes: Andréa Carolina de Oliveira Tomé, a Camila Ribeiro Vieira, Carlos Salles Antônio, o Gerson Rosa de Oliveira, a Tatiane Marque e eu, Valdirene Guimarães Higashi. Nós somos dos polos de Itapeva, Osasco e Suzano. O nosso orientador é o Reinaldo Venâncio do Vale. O tema por nós escolhido para a realização da pesquisa foi Portas Abertas. A importância do ensino do português na inclusão social de imigrantes na cidade de São Paulo. A capital do estado de São Paulo recebe refugiados e imigrantes de diversas nacionalidades. Essa migração ela acarreta em distintos desafios. Entre eles, destaca-se a barreira dos diferentes idiomas. Pensando nisso, o nosso grupo deparou-se com o seguinte problema: como se dá o ensino do português brasileiro como ferramenta de acolhimento dessas pessoas na maior cidade do país? O programa Portas Abertas, Português para Imigrantes, ele visa o ensino da língua portuguesa como uma forma de acolhimento e inserção na língua e cultura brasileiras. Nesse sentido, o presente trabalho ele tem como principal objetivo compreender como o ensino do português brasileiro, aplicado por meio do Portas Abertas, contribui para a inclusão social de imigrantes e refugiados na cidade de São Paulo. Para isso, fez necessária uma revisão literária. Logo, este trabalho adotará uma abordagem de pesquisa e revisão bibliográfica sobre o tema, além de documentos e leis a respeito do assunto para complementar a compreensão e relevância das práticas ensinadas. E para dar prosseguimento, passo a palavra ao nosso próximo integrante. Olá, boa noite, eu sou Camila e agora eu vou apresentar um pouco sobre a cidade de São Paulo como destino de imigrantes e refugiados. Antes, nós precisamos diferenciar um pouco os conceitos de migração e refúgio. Segundo a Organização das Nações Unidas, migrantes são fluxos de pessoas que buscam, dentre outras coisas, melhores condições de vida. No contexto desse artigo, migração corresponde a diversos fluxos migratórios que, no caso do Brasil, se destinam principalmente a São Paulo, pois essas pessoas percebem em São Paulo uma maior possibilidade de acesso aos serviços básicos, às ofertas de empregos e oportunidades diversas. Isso acontece porque São Paulo é a maior capital da América Latina e possui o maior produto interno bruto do país, o que em 2019 representava 10,3% do PIB brasileiro, de acordo com um relatório denominado Produto Interno Bruto dos Municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2019. Corroborando com a definição exposta, lida-se aqui com o migrante dentro de um contexto específico que, independentemente do motivo, comporta-se dentro de um fluxo migratório bastante comum. A reboque do conceito de migração ligado a fluxos migratórios, deve-se levar em conta também a perspectiva de classe social, já que, como afirma Singer, a migração não é um fenômeno individual, mas sim um movimento de classe social. Embora a condição de imigrante considere que a pessoa se deslocou por vontade própria, na abordagem aqui pautada no artigo, esse movimento de classes sociais, o migrante ele aproxima-se bastante da condição do refugiado, já que uma situação econômica e financeira desfavorável nos países de origem do fluxo migratório pode igualmente forçar o movimento, embora não exista necessariamente uma força política autoritária obrigando essas pessoas ao deslocamento. É nesse quesito do autoritarismo que o migrante se diferencia do refugiado, já que o refugiado é assim considerado quando ele é forçado a sair de seu país de origem, pois sua segurança, sua liberdade estão em risco devido a guerras, perseguições políticas, entre outros fenômenos. Por isso, há uma legislação internacional específica sobre o tema, que é a Convenção da Organização das Nações Unidas de 1951. Para efeito do que aqui será tratado, ou seja, o ensino do português brasileiro para imigrantes e refugiados, a diferenciação dos conceitos não tem muito efeito prático,
trazendo à tona problemas específicos que produzem deslocamentos em massa, mas que geram os mesmos sentimentos de insegurança, temeridade, seja por parte do migrante, seja por parte do refugiado. Olá, boa noite. O nosso trabalho tendo a língua como barreira é um grande desafio, porque ele ressalta muito a importância crucial da língua como componente fundamental da identidade cultural nessa modernidade que vivemos. Embora todos os usuários do programa Portas Abertas e todas as pessoas que precisam desse projeto para poder se inserir na sociedade brasileira necessitem tanto disso, a língua ainda é uma barreira, pois as culturas diversas, pois todas as diversidades que essas pessoas enfrentaram e trazem para a demanda da sala de aula devem ser levadas em consideração e devem ser levadas em pauta durante as aulas para serem melhor abordadas e melhor compreendidas pelos professores e assim poder ministrar boas aulas. Uma das coisas muito importantes que deve acontecer é que metodologias tradicionais devem ser ignoradas, pois o migrante precisa de uma contextualização, precisa de um trabalho bem específico e precisa de muito envolvimento na sociedade, pois a reinserção social, pois todo o trabalho necessário para que o mesmo seja reinserido socialmente, possa participar da sociedade, possa trabalhar, possa conseguir um emprego. A língua como barreira, ela deve ser atravessada e pode ser superada por todos através dos estudos, através do idioma, através do acolhimento e do nosso português brasileiro como língua do acolhimento. É isso, muito obrigado. Olá, eu sou a Carla. Eu vou falar sobre a apropriação do idioma para a inclusão social dos imigrantes e refugiados. Segundo pesquisa, as ações voltadas para o ensino da língua estão muito no campo do voluntariado, onde o protagonismo se encontra na sociedade civil, com pouca oferta pelo Estado. A Prefeitura de São Paulo, junto com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, viram a questão do ensino da língua para esse público como uma política pública necessária. Esse trabalho se debruçou nos fluxos migratórios e não imigrantes individuais. Por isso se faz necessário conhecer a origem dos povos, os motivos de seu êxodo e o que os trouxeram ao Brasil, especificamente a cidade de São Paulo, para auxiliar no processo de inclusão social dos migrantes e refugiados e estabelecer uma relação mútua de trocas culturais e sociais, que podem contribuir para o ensino da língua. Partindo dessa ideia, as políticas públicas não são só o simples ensino da língua. Ela também pode promover a integração territorial entre sujeito e espaço, criando vínculos com lugares, pessoas e instituições, oferecendo um recomeço. Essa perspectiva afasta a obrigatoriedade dos migrantes e refugiados em aprender o português brasileiro, pois seria muita crueldade com os mesmos se o aprendizado da língua portuguesa fosse uma obrigação, pois seria mais uma violência, além do preconceito sofrido, serem obrigados a aprender um idioma completamente estranho ao seu. A política pública proposta nesse projeto tem como perspectiva que o aprendizado do novo idioma não seja um peso, e sim uma forma de aliviar as condições desses refugiados e migrantes, que é bastante difícil e sem políticas públicas esse acolhimento seria ainda mais complicado. O que foi até aqui discutido mostra que a língua portuguesa pode ser vista como uma ferramenta de amparo. Ela não é um fardo ou uma obrigatoriedade, mas sim um instrumento que serve para apaziguar a condição de vulnerabilidade dos migrantes e refugiados. Essa perspectiva alivia a carga de quem não quer ou não tem interesse em aprender o idioma, já que provavelmente não se encontram em situação de grande vulnerabilidade. Sendo assim, os responsáveis por ensinar a língua como forma de acolhimento devem não tratar essa aprendizagem como uma obrigação, pois esse tipo de discurso pode ser uma espécie de violência contra esse público. Dessa forma, a língua portuguesa como instrumento de acolhimento se torna uma potência não só acolhedora, mas também uma prática crítica e socializadora, sendo livre de preconceitos por parte dos docentes e que ajude os migrantes e refugiados a encontrar um caminho de dignidade, já que se encontram em uma situação de fragilidade emocional e psicológica, que através da apropriação do idioma possam encontrar seu caminho para a reterritorialização em terra estrangeira. Olá, eu sou a Andrea e vou apresentar para vocês sobre a legislação brasileira para migrantes e refugiados.
Aqui no Brasil existe uma lei chamada de Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, que garante aos migrantes igualdade de direitos civis, sociais, econômicos, acesso à educação pública, serviço de saúde, o direito ao trabalho, proteção de crianças e adolescentes, assim como aos cidadãos brasileiros. E além da Lei de Imigração, o Brasil também é signatário da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 51, que estabelece os princípios e os direitos fundamentais dos refugiados em nível internacional. Aqui no Brasil também existe o programa de apoio para a recolocação dos refugiados, o PAR, que foi criado para ajudar os refugiados a se integrarem na sociedade brasileira por meio do emprego. O PAR tem um dos maiores bancos de dados do país com as informações dos refugiados e das empresas disponíveis a contratá-los. Só que nós sabemos que para isso acontecer, o domínio do idioma é muito importante. É muito importante para a adaptação dessa pessoa, para a comunicação, para a compreensão da cultura local e para procurar, para se fixar nesse emprego, né? Então o MEC, sabendo disso, ele também tem se envolvido nessas questões e tem feito ações como promovido formação de professores, facilitar a matrícula dessas pessoas, independentemente dos seus documentos, da sua situação documental dentro do país, oferece o EJA para aquelas pessoas que não terminaram os seus estudos no seu país de origem, né? E também o MEC colabora com as organizações internacionais, como o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, para promover políticas e práticas inclusivas na educação. Mas essas são leis e programas do âmbito federal. Mas em relação ao município de São Paulo, também existe políticas dentro do município. Existe uma lei municipal, 16.478 de 2016, que define as medidas que devem ser tomadas em relação ao acolhimento dessa população dentro da cidade. E instituiu-se assim, então, o Conselho Municipal de Imigrantes. Também houve outro decreto, número 59.965 de 2020, que estabeleceu o primeiro plano municipal para a população imigrante. E essa legislação vai servir como base para as políticas públicas até 2024, dentro da cidade de São Paulo. Mas no que se refere especificamente à educação, existem duas ações de destaque, que são o Currículo dos Povos Migrantes, que são orientações pedagógicas da Prefeitura de São Paulo, e também o curso Portas Abertas, que foi criado a partir da Portaria Intersecretarial de 2017. E esse curso nós vamos explorar a seguir. No desenvolvimento do tópico Português como Língua de Acolhimento, na sigla PLAC, Terminologias e Compromisso Social, notamos que, apesar da existência, sobretudo na cidade de São Paulo, de importantes avanços nas políticas verticais voltadas para as pessoas em situação de refúgio, essas ações ainda são muitas vezes insuficientes, e um desses motivos é que não há uma cultura de aprendizagem plurilingüe nos currículos da maioria das escolas brasileiras. O processo de ensino-aprendizagem de uma língua adicional não se limita à memorização de regras gramaticais, nem à imitação do jeito de falar de um grupo tomado como modelo de proficiência. Esse processo envolve um emaranhado simbólico muito complexo, que permite uma experiência de encontro ao outro e de alteridade, uma vez que, através das atividades e exercícios desenvolvidos no espaço privilegiado da sala de aula, é possível experimentar e conhecer uma perspectiva diferente de apreensão e expressão da realidade. No recorte da recepção e inserção de imigrantes de crise em uma cultura diferente, a utilização do termo PLAC designa mais do que uma mera terminologia acadêmica da área da linguística ou a denominação de uma metodologia de ensino de idioma, e se torna um ato político, uma vez que contribui para visibilizar as necessidades específicas dessa população. No caso de nossa pesquisa, focalizamos nas especificidades do português falado em território brasileiro e em suas variedades. Apesar dessas pesquisas e discussões sobre o PLAC ainda serem poucas no Brasil, muitos autores focalizam que há avanços nessa discussão, pois tem se considerado
os imigrantes de Cristo sob o prisma e a perspectiva de um olhar que inclui os direitos humanos. O ensino do português brasileiro, entendido então como língua de acolhimento para refugiados, é imprescindível para o processo de integração dessas pessoas em nossa sociedade. E esse processo constitui uma via de mão dupla, uma vez que uma política de ensino nessa perspectiva humanitária deveria envolver também uma maior valorização e ampliação da oferta de ensino de outras línguas adicionais para os próprios brasileiros, uma vez que permitiria não só a possibilidade de valorização e respeito à cultura diferente, mas também o preenchimento da falta de funcionários, muitas vezes, e pessoas que conheçam outras línguas para atender nos cargos públicos e nas diferentes situações em que eles precisam ter essas primeiras informações ao chegar no país. A presente pesquisa buscou conhecer como são realizadas as políticas de inclusão e acolhimento implementadas no Brasil para imigrantes e refugiados, com a ênfase no programa Portas Abertas da Prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Por isso, é receptora de um grande fluxo de pessoas oriundas de contextos adversos em seus países de origem. Diante disso, procurou-se entender as dificuldades enfrentadas pelos recém-chegados a um novo país, onde a reconstrução de suas vidas a partir do zero se configura como um grande desafio. A barreira linguística, especialmente a aquisição do português brasileiro, destaca-se como a dificuldade mais significativa. O ensino do português brasileiro enquanto língua de acolhimento precisa ser pensado de forma a atender às demandas desse público tão específico que permeia questões cotidianas como procurar emprego, realizar compras e acesso aos serviços médicos, entre outros. As adversidades enfrentadas por essas pessoas são acentuadas, pois tudo é novo em seu entorno, já que a inserção de pessoas no mercado de trabalho tem sido difícil para os brasileiros. É ainda mais complexo para imigrantes e refugiados que não possuem familiaridade com a língua e a cultura locais. Além disso, a hostilidade por parte dos nativos, muitas vezes fundada em preconceitos, cria um ambiente adicional de vulnerabilidade para esse público. Os que, além de lidarem com as discriminações, confrontam a barreira do desconhecimento da língua como obstáculo para a sua integração na sociedade. Sendo assim, a análise do programa Portas Abertas Português para Imigrantes mostrou sua contribuição para a assistência a imigrantes e refugiados, já que o programa é voltado ao ensino público e gratuito do idioma português brasileiro para essa população, tendo enfoque na língua como meio de acolhimento e asseguramento de direitos. A principal característica do projeto é ensinar a língua portuguesa como instrumento de acolhimento, tornando-se uma conexão cultural, social e econômica. Destaca-se a relevância do projeto para indivíduos nessa situação de vulnerabilidade, já que nem todas as pessoas que se encontram nessa condição conseguem ter acesso a alguns outros aspectos relevantes no que se refere à seguridade social, tais como acesso à internet para estudos e à alimentação e moradia adequadas, mobilidade, entre outros. Dessa maneira, tal programa não somente se propõe a ensinar tais pessoas a se comunicarem, mas também propiciar uma sensação de pertencimento ao Brasil, através do estabelecimento de vínculos emocionais com o país. A pesquisa foi muito enriquecedora e, através da bibliografia pesquisada, percebeu-se que o programa pretende atingir uma das principais necessidades imediatas de um imigrante refugiado, que acaba de chegar no Brasil, pois concentra-se no ensino do português brasileiro como instrumento de acolhimento. Contudo, para aprimorar sua relevância e alcance, algumas considerações que estão no campo das políticas públicas de outras áreas, além da educação, podem e devem ser implementadas. Entre elas, podemos citar, como exemplos, estabelecimento de parcerias com empresas e instituições locais, para viabilizar programas de estágios, mentoria profissional e oportunidades de empregos para os participantes. Promoção da integração econômica e social dos imigrantes e refugiados na sociedade brasileira. Além disso, o acesso às tecnologias inovadoras, tais como plataformas online interativas, aplicativos educativos e recursos multimídia, apresenta-se como uma necessidade para fortalecer ainda mais o processo de aprendizado e inserção social dessas pessoas. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.